Começaram a pedir, então agora eu estou colocando no YouTube também. Aí, quando alguém quiser rever alguma palestra minha. Enfim. Boa noite a todos, com muita felicidade que eu estou novamente nessa casa, nesse encontro com todos vocês. Nossa conversa hoje vai começar falando sobre Joana de Cusa. Quem conhece ou já ouviu falar em Joana de Cusa? Muito bem. Vou começar então falando exatamente quem foi Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma grande mulher que viveu na época de Jesus e tinha como marido um homem que trabalhava para Herodes, né? E eles viviam no palácio. Ela tinha uma vida muito boa. Só que ela não gostava muito das coisas como eram feitas no palácio naquele tempo, né? E ela então começa a ouvir falar de Jesus, começa a procurar escutar Jesus. Ela sai do palácio meio que escondidinha e começa a escutar os ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, ela se apaixona por Jesus, né? Assim como Maria Madalena, Marta, a outra Maria, né? Porque ele tinha o dom da palavra, da paz, da luz, né? E não havia quem não se apaixonasse mesmo por Jesus, aqueles que tiveram contato com ele, né? Naqueles tempos. E como ela sofria muito com o marido, por causa do trabalho dele, né? Que uma hora ele estava servindo a Herodes, outra hora ele servia a quem estava no comando e fazia tudo aquilo que lhe era mandado fazer. Ela vai pedir conselhos a Jesus, crente que ele ia dizer a ela assim: larga esse marido e me segue, que era tudo o que ela queria. Mas aí Jesus diz para ela: as coisas não são bem assim, Joana. A tua missão é curar os doentes. Então, você tem que voltar para casa, ficar com seu marido e dar a ele tudo o que for possível para a sua melhora. Seja fiel, se mantenha firme na fé, que tudo irá se resolver com o tempo. Ela então entende, Jesus dá outras explicações a ela, ela aceita, e ela sabe que Jesus então traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto da sua vida. Ela é presenteada então com um filho que também irá lhe dar trabalhos, né? Porque os filhos nos dão trabalho. E ela fica viúva logo ainda com a criança pequena. E com a viuvez ela acaba não tendo mais as regalias que ela tinha dentro do palácio. E ela tinha que dar de comer a seu filho. E Jesus já tinha dito a ela, antes mesmo dela conceber o seu próprio filho, que ela poderia ser mãe de muitos filhos também, né? De outros tantos filhos que precisam de mães. E ao lembrar disso, o que ela fez? Desceu do seu pedestal, onde muitas amigas disseram a ela: não, tu não pode fazer qualquer tipo de trabalho, né? Tu vivias no palácio, tinhas uma posição. Mas ela não. Ela diz: eu tenho é que dar comida ao meu filho. E aí ela começa a trabalhar, né?
como se diz hoje em dia, em casa de família, né? Quer dizer, ela vai cuidar de muitas crianças, ela vai auxiliar, vai ser babá, né, de algumas famílias, para poder então dar de comer a seu filho. Ela vive assim, o filho cresce e ela se dedica sempre, né, nesse trabalho de ajudar a quem necessitava. Só que, um belo dia, Joana, já idosa para aqueles tempos, né, com 69 anos, se eu não me engano, 60, acho que é. Ela é capturada pelos romanos, que a levam junto com um jovem moço ao Calvário, e lá dizem para ela: abjura, que significa renega. Renega Cristo, que tu serás poupada. Ao lado dela, o jovem era o seu próprio filho, que também estava, como ela, amarrados ao madeiro, sofrendo fortes, como que a gente chama? Sendo torturados, né, para que então renegassem ao cristianismo. Joana, então, nesse momento, ela começa a lembrar de toda a sua vida, de tudo que ela viveu com Jesus e vivenciou até o seu Calvário. Lembrou de todo o sofrimento do Mestre e de sua mãe, Maria, e no final ela disse: não renego a meu Deus. E aí eles dizem: renega pelo teu filho. E o filho olha para ela e diz: mãe, renega. E aí foi nesse momento que ela derramou as lágrimas pelo filho. Só que ela lembrou do que Jesus tinha dito a ela: seja fiel. E aí ela olhou para o filho e disse: cala-te. E olha de novo para os guardas e diz: não vou renegar a minha fé. E aí eles colocam fogo, né, nela e no filho. E ela então, sofrendo, mas engolindo toda a sua dor, é questionada pelos guardas: quer dizer que o teu Deus te ensinou a morrer? Somente a morrer? A ela diz: não só a morrer, mas como amar e perdoar. E ali ela sente a mão de Jesus dizendo: Joana, já cumpriste a tua caminhada, vim te buscar. Para os dias de hoje, a gente poderia dizer: meu Deus, que mãe desnaturada, né? Deixou matar o próprio filho. Era uma mentirinha só, né? Ela podia dizer para eles assim: eu renego, de dedinho cruzado, né? Só que aí vem a grande lição que Joana de Cusa nos deixa. A sua fé tão forte, tão coerente, a certeza tão grande da continuidade da vida e da verdadeira vida, do verdadeiro presente que seria a vida no plano espiritual, que ela fez um bem a ela e ao próprio filho. Vamos partir para um lugar melhor. Ela tirou ele do sofrimento da carne. Claro que é muito difícil para a gente, né? Revestidos nessa manta de carne e osso, nós ainda temos muitas limitações sentimentais.
ainda nos é difícil perceber que, na verdade, a grande morada está no plano espiritual. Aqui nós estamos na escola, no aprendizado, passando os perrengues, mas se cumprirmos bem a nossa trajetória, o plano espiritual nos aguarda de braços abertos. Joana de Cusa, essa grande mulher, ela foi muitas outras grandes mulheres, seu espírito foi. Alguém aqui conheceu, já ouviu falar da irmã Clara? Amiga e companheira, no bom sentido, de Francisco de Assis. Ela, na verdade, queria seguir Francisco de Assis, mas, naquele tempo, os homens de um lado e as mulheres do outro. Clara era uma jovem também da burguesia, né, de Assis, que resolveu também, após escutar as pregações de Francisco de Assis, segui-lo. E aí Francisco, então, a conduz, em certo momento, a um convento, para que lá, então, ela pudesse fazer os seus votos. E aí ela, nesse convento, ela cria, né, as irmãs clarentinas, ou as irmãs descalças também chamadas, né? Faz um exército de amor em Assis. Ela foi essa grande mulher, e das encarnações que nós conhecemos, a única que não se chamou Joana, porque na sua próxima encarnação, porque nós temos a primeira encarnação no tempo de Cristo, com o nome de Joana de Cusa, depois, no século XII, século XIII, ela aparece, ela encarna como irmã Clara, né? Companheira e trabalhadora com os mesmos objetivos de Francisco de Assis. E aí, algum tempo depois, vejam que até bem pouco tempo de encarne e desencarne e reencarne, ela volta como soror ou freira, né? Joana Inês de la Cruz, uma outra grande mulher com o mesmo espírito que ora habitou Joana de Cusa e irmã Clara. A soror Joana Inês de la Cruz, ela encarna no século XVII, renascendo em 1651, né? Enquanto que Clara nasceu em 1100 e... Vejam que foi bem pertinho, né? Clara é de 1100 e não tenho aqui. Mas é no mesmo período de Francisco de Assis, e desencarnou em 1200. Ela nasceu no final do século XII e faleceu no início do século XIII. Quer dizer, dali 13 para 17, 4 séculos depois, ela já retorna, né? Como a irmã Joana Inês, e também é, além de tudo, uma pessoa super inteligente, uma criança que com 3 anos de idade, indo com a irmã até a escola de alfabetização, né, da época, claro, engana a professora e diz que a mãe mandou que ela também fosse alfabetizada, com 3 anos. A professora, que já tinha visto a inteligência daquela pequena de 3 anos, aceita e começa a alfabetizá-la.
Com 5 anos, ela já fala e escreve muito bem, né? Aos 6 anos, ela dominava perfeitamente o idioma pátrio, além de possuir habilidades para a costura e outros afazeres comuns às mulheres da época. Era uma pessoa super esperta. Soube que existia no México uma universidade e o sonho dela era ir para essa universidade. Imagina no século XIX, século XVII. Ela não teria como ir para uma universidade. Então, sedenta de conhecimentos e já se achando próxima dos desejos de conhecer sobre Jesus, sobre o cristianismo, de trabalhar, de se doar, né? Com 12 anos, ela já falava latim e o português, que aprendeu sozinha. E aí, com 13 anos, viram que ela era muito esperta e um marquês a conduziu ao palácio para ser, então, uma dama de companhia da sua mulher. E, ao mesmo tempo, ela era, assim, exposta, né, a toda a realeza, porque ela era muito inteligente. Ela, então, fica lá até mais ou menos os 18, 16 anos e resolve, então, ir para um convento. Já que ela não poderia ir para a faculdade, ela escolhe ir para um convento onde ela teria acesso à biblioteca, né, a livros, a conhecimentos que na vida cotidiana dela ela não tinha como. E também porque ela não estava mais se ajustando àquela vida dentro do palácio. Ela vai, primeiro, ela entra para a ordem de São Jerônimo da Conceição, só que é uma ordem que as obrigações religiosas são muito severas e ela acaba não aguentando, ela adoece e aí ela é indicada para uma outra congregação que é menos exigente, aonde ela vira a bibliotecária dessa ordem. E mais tarde ela acaba sendo também a freira, a abadisa da congregação. Ela morre aos 44 anos de idade, doente, né? Mas antes dela mesma falecer, na época estava acontecendo uma peste em toda a região e todos começaram a ficar doentes e ela foi tratando e dentro do convento todas as irmãs ficaram doentes. Ela tratou uma a uma até a morte de todas elas e por último ela faleceu sozinha. Jovem de 44 anos. E aí, finalmente, depois de todas essas vivências, quem conhece Joana Angélica de Jesus? Joana de Ângeles. Ela volta mais uma vez, passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, retornou agora na cidade de Salvador, Bahia, em 1761 como Joana Angélica, filha de uma abastada família. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como franciscana, com o nome de Soror Joana Angélica de Jesus, fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi escrivã e vigária, quando em 1815 se tornou também a abadesa
E no dia 20 de fevereiro de 1822, ela corajosamente defende o seu convento dos espanhóis e tantos outros que lutavam contra a independência do Brasil, e para que nem ela e nem as outras irmãs, né, fossem abusadas e maltratadas, ela defende tudo que pode e ainda assim ela é assassinada pelos soldados, né, e desencarna. Agora, vejam que interessante, né, porque todas elas, claro, um só espírito, né? Mas foram mulheres que tiveram vivências muito fortes com a religião, a religiosidade, a abnegação e a entrega. E entrega das mais difíceis, né? Começando com a história de Joana de Cusa, né? Que pela certeza da continuidade da vida e da fé em Jesus e no nosso Deus, ela aceita morrer junto com seu filho para uma vida contínua no plano espiritual. E com toda a sua bagagem de experiência, retorna como irmã Clara para auxiliar Francisco de Assis novamente na divulgação do Evangelho do Mestre Jesus. Dá sequência a todo esse trabalho de humildade, de dedicação, quando vem como Joana de la Cruz, e, enfim, quando chega como Joana Angélica, né, prepara todo o ambiente de da Lapa, né, lá na Bahia, para quê? Para que mais tarde, desencarnada, pudesse orientar Divaldo Franco e tantos outros antes dele para que se preparassem e fundassem então na terra, lá na Bahia. É Bahia, né? Porque às vezes eu troco uns nomes, sabe, gente? Então eu prefiro confirmar para não ficar falando errado, né? A Mansão do Caminho, a exemplo da Casa do Caminho, né? Que assim era chamada a casa de Pedro e de Pedro e João, né? Onde Jesus pousou várias vezes e onde Maria, né, ficou até a sua passagem para o plano espiritual. Joana de Ângeles, ela induziu e apoiou muito Amélia Rodrigues para que essa também fosse preparadora do ambiente onde seria instalada a Mansão do Caminho, né? A poetisa, não sei se vocês conhecem, Maria Rodrigues, ela escreveu alguns bons livros da nossa literatura, né? E a Joana de Ângeles, ela faleceu em 1822 e a Amélia Rodrigues, ela nasce em 1700, no final de 1700. Então, elas têm algum contato, mas não direto, e depois Joana de Ângeles também inspira muito a Amélia Rodrigues, né?
Por que eu resolvi falar para nós, né? Porque quando eu falo a vocês, eu falo primeiramente a mim mesma, sobre essa grande mulher, sobre a história desse grande espírito que todos nós, ou uma grande maioria, conhece, né? Como a Joana de Ângeles, mentora de Divaldo e tal. Mas é necessário nós percebermos que ninguém chega a ser uma Joana de Ângeles sem ter tido muito trabalho, sem ter tido muitos ensinamentos, sem ter passado por muitas provas, né? Dando testemunho da sua fé. Porque nós passamos por momentos em que muitos estão se deixando levar, porque achando que as suas barreiras são altas demais para serem transportadas. E não é assim. Nós estamos necessitando dessa confiança que Joana de Ângeles teve quando enfrentou os soldados, né? Que Joana de Cusa teve quando foi amarrada ao madeiro para ser queimada, que Joana de la Cruz teve quando cuidou de todas aquelas que adoeciam uma após a outra, até contrair a doença e também partir. Por quê? Porque a nossa morada não é nesse mundo. E se nós conseguirmos um pouquinho dessa visão do poderio daqueles que realmente se entregam na fé e na confiança nos ensinamentos do Mestre Jesus, as nossas dores passam a ser sentidas de maneira diferente e com um grau de sofrimento muito, muito, muito menor, né? Visto como Joana de Ângeles ou Joana de Cusa se colocou em um madeiro sabendo que tudo que ela e o filho ali iriam passar não era nada comparado com o que Maria passou com seu filho, comparado com o que Jesus passou por todo o sofrimento, por todo o escárnio, né? Por toda a negação. E nós, às vezes, nos condoímos porque alguém não nos teceu um elogio, porque alguém nos fez uma crítica da qual nós nos sentimos ofendidos. Os nossos limites de fé, de entrega, ainda estão num patamar muito pequeno. Nós precisamos relembrar a dor dos primeiros cristãos. Nós estamos precisando parar e pensar em tudo que tantos passaram para provar o valor da fé no Mestre. Próprio Kardec, que se dedicou em todos os anos durante a codificação, praticamente dias e noites, que abreviou a sua estada física no nosso plano, para que pudesse nos trazer todo o conhecimento através das obras básicas, né? E nós estamos reclamando com tão poucas dificuldades que encontramos hoje nos nossos dias. Claro que para cada um de nós
a dor sentida é grande. Porque não há comparação no que eu sinto, no que você sente, no que eu vivencio, no que o outro vivencia. Mas ainda assim, sempre, essas dores são aprendizados. E aqueles que se veem como filhos de Deus têm a obrigação de lembrar, ao menos, que possuem a sua centelha, que possuem a sua força, que têm a vibração que o Mestre Jesus nos mostrou enquanto encarnado nesse plano, também dentro de nós. E que se nós realmente nos colocarmos nas mãos da espiritualidade, dos bondosos amigos, nós seremos conduzidos, conseguiremos andar sobre as águas, passar no meio dos rios, sermos consumidos pelo fogo, mas levados pela mão de Jesus. Essas colocações, mesmo que fossem apenas figurativas, elas precisam ser analisadas para que se perceba que nós nunca estamos sozinhos. Muitos têm o medo da solidão, né? Mas, mesmo sozinhos, nós não precisamos ter a solidão como companheira, porque nós temos Deus como Pai para nos ouvir, o Mestre do Jesus para nos acompanhar, os mentores amigos para nos proteger. Então, essa pequena biografia desse espírito Joana ou Clara é para que nós pudéssemos perceber que tudo é possível e ficarmos felizes com as nossas dificuldades, felizes no sentido racional, de pensamento, de realmente nos sentirmos como pedras preciosas, que quanto mais são buriladas, melhor ficam. Precisam ser lapidadas para terem valor. E os nossos sofrimentos, as nossas batalhas, servem para isso, para aumentar o nosso brilho, se assim o permitirmos. Difícil? Com certeza, né? Mas nada impossível. Pelo menos um pouquinho a cada dia de mais confiança, de um pouquinho mais de entrega à vontade do Pai, que sabe o que é melhor para nós. A dor poderia ser menor e o sofrimento, então, seria aceito, de forma que ele já não doeria com a mesma intensidade que muitos, e que nós também, muitas vezes, sentimos. Porque quanto mais afastados dessa consciência, é sempre maior a dor. Conhecer
entender é, na verdade, a única maneira de superarmos os obstáculos da nossa caminhada. Obrigada a todos. Espero que com essa pequena trajetória tenhamos dado um pouquinho de ilustração, né, sobre esse espírito de ternura, sabedoria, que hoje para nós é conhecida como Joana de Ângeles. Minha gratidão novamente à casa e a todos vocês. Que assim seja.